Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Felipe, boa noite. Traga-me as novidades do Flamengo que enfrenta o Santos na Vila Belmiro nesse sábado às 7 da noite. Boa noite, Eric. Boa noite, Mansur, Casão. Prazer falar com vocês. Flamengo que ficou em São Paulo, saiu de Porto Alegre para São Paulo, treinou lá e foi para Santos, onde vai enfrentar o Santos amanhã na Vila Belmiro. Escalação não tem muita novidade, né? O Léo Pereira está à disposição de novo, com um zagueiro que teve um problema no pé esquerdo, não jogou contra o Grêmio, está à disposição, deve voltar a ser titular. O Flamengo não vai ter o Bruno Henrique, né, que teve uma lesão relativamente relevante na coxa, não deve voltar tão rápido, né? A sorte que o Flamengo agora tem 10, 13 dias aí de intervalo para o próximo jogo, mas de resto a equipe que vem jogando sempre, né? Isla, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Provavelmente o Michael entra ali no lugar do Bruno Henrique para esse jogo. Felipe, e esse bafafá todo em torno do Davi Luiz? O Davi Luiz hoje postou uma foto, me parece, dentro de um avião particular, e aí já criou uma nova fumaça de novo. Tá indo para onde? Tá indo viajar para onde? O que a gente pode falar para o torcedor que está ansioso com essa... Olha, tá aí a foto do Davi Luiz, ó, partiu. Ele me parece estar dentro de um jatinho, de um avião particular, enfim. O que a gente pode falar? E você já emenda falando da apresentação do Kennedy também. Quebrou a internet, né? Essa foto do Davi Luiz. Ficou todo mundo oriçado, querendo saber de onde ele partiu e para onde ele está indo, né, Felipe? Essa é que é a questão, né? E ele estava em Juiz de Fora, então, assim, não faz sentido ele pegar um jatinho para vir para o Rio, né? Até conversei com alguns amigos do Davi Luiz e eles falaram: o Davi, quando ele está em Juiz de Fora, ele vem para o Rio, ele vem de carro, ele não vai vir de jatinho. Porque a gente sabe, ele não está no Rio, não foi o destino dele. Surgiram algumas notícias de que teria uma reunião com a diretoria do Flamengo, porque tem uma coisa curiosa, né? Teve a apresentação do Kennedy, né? Hoje mais cedo, em São Paulo. O Kennedy, ele embarcou de Londres, foi direto para São Paulo, onde estava a delegação do Flamengo, foi apresentado, teve entrevista até do Marcos Braz. Marcos Braz é perguntado pelo Davi Luiz, fala que pouco provável, né? Já mudou um pouco o tom. E quando o Kennedy volta para o Rio de Janeiro de tarde, o Braz e o Bruno Spindler, que é o diretor de futebol, voltam com ele para o Rio, né? E ficou aquela história, e logo depois o Davi ele posta essa foto, então ficou todo mundo oriçado, imaginando que pudesse ter alguma reunião. Pelo que a gente soube, o Davi não está no Rio, o Braz volta amanhã para Santos, né, onde vai ter o jogo. Eu acho que a situação é parecida ainda, né? O Flamengo monitora o Davi Luiz, aguarda mais uma definição de carreira do Davi, né? Se ele quer voltar para o Brasil, se ele ainda vai explorar o mercado na Europa. Tem o Benfica de olho no Davi, e o Flamengo vai monitorando ali para poder saber o momento certo para dar esse bote no Davi, mas é uma coisa nem tanto financeira, né, cara? É uma coisa mais de projeto mesmo do Davi, para saber se essa negociação avança de fato. Ô Felipe, chamou muita atenção hoje também nas redes sociais e entre os torcedores do Flamengo a forma como o Kennedy deu a entrevista, né? Ele foi super econômico assim nas respostas, né? Respostas assim com 3, 4 palavras só. Então o que você destacou da entrevista do Kennedy para falar para o torcedor que está acompanhando a gente? O Kennedy é assim, né, cara? Eu tive um tempo que eu cobri seleção de base, seleção olímpica, no outro ciclo, e eu lembro muito do Kennedy em 2015 no Sul-Americano Sub-20 no Uruguai. Era um jogador muito recluso, ele ia até para o Mundial Sub-15 naquela época. Ele teve um problema, acho que no quadril, foi cortado, quem foi o Malcom. Aquele time do Sub-15 do Mundial tinha o Andrés Pereira, né, que outro reforço do Flamengo. Naquele Sul-Americano tinha o Gerson, tinha o Gabigol. Assim, sempre foi um jogador, não é um jogador eloquente, né, para dar entrevista. Senti que ele ficava um pouquinho nervoso mesmo.
Tem uma pergunta ali que fala sobre o Fluminense, né, que foi onde ele foi formado, que ele meio que dá uma trava, não sabe muito o que dizer. Eu acho que é a personalidade dele mesmo, mas eu acho que a torcida do Flamengo espera mesmo que ele tenha boas atuações em campo. Pois é, curiosamente, Robert Kennedy, né, foi um dos presidentes americanos mais eloquentes, que tinha ótimos discursos, que nos debates eram incríveis, né, Casagrande? E o xará dele, brasileiro, não consegue se desenvolver na frente das câmeras, né? Vamos ver o trechinho que a gente separou da entrevista do Robert Kennedy, rubro-negro. Estou preparado, ansioso, como falei, pronto para começar a treinar, fazer o meu melhor, para dar continuidade nessa trajetória do clube vencedora e conquistar muitos títulos. O Flamengo é um grande clube, com grandes jogadores de muita qualidade, então estou chegando para somar e fazer o melhor. Foram 2 respostas em 33 segundos. Ele é o sonho de qualquer editor de programa, porque não vai estourar nunca o programa, viu, seu Mansur e seu Casagrande? Isso. Ele não estoura nunca o programa, o nosso Robert Kennedy brasileiro. Schmidt, então, peraí, deixa eu só me despedir do Felipe, Casão. Deixa eu só me despedir do Felipe, que eu já libero ele e a gente fala sobre o Robert Kennedy. Schmidt, valeu, um abraço, cara. Boa noite aí, boa sexta-feira. Boa noite para todo mundo aí, bom fim de semana para vocês. Valeu. Vai lá, Casão. Então, o Robert Kennedy, o Bob Kennedy, poderia ter sido um grande presidente americano. Ele foi candidato à eleição contra o Nixon, foi assassinado em 68 durante um discurso no hotel e tal, mas era um cara que os americanos estavam levando muita fé mesmo na história política dele. Em relação ao garoto, cara, chegar num time como o Flamengo, tendo essa oportunidade, uma equipe campeã da Libertadores, bicampeã brasileiro, está aí disputando 3 campeonatos com chance de ganhar o título, ou com chance pelo menos de chegar numa final, é uma coisa grande, é uma coisa que emociona mesmo, é uma coisa que tem que dar valor. E assim, mas também não pode negar da onde você cresce, né? Você foi formado no Fluminense, o Roger Guedes jogou no Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras, e o Renato Augusto cresceu no Flamengo, mas de repente os jogadores fazem histórias no meio do caminho, mais importantes nos rivais, talvez, né? Mas nunca pode esquecer a história que foi criada. Eu não vi nele, é claro, ele ficou muito ali sem saber o que falar, garoto e tal, mas eu sempre valorizo a história da criação. Inclusive, só para dar um exemplo, o Palmeiras fez aniversário ontem, né? Eu fiz uma homenagem ao Palmeiras, coloquei a foto do Leivinha, que é um dos grandes ídolos que eu tenho, e dei os parabéns ao Palmeiras, porque de garoto eu era corintiano, depois joguei no Corinthians, fui rival como torcedor e como jogador, mas não tenho nenhum ódio da equipe do Palmeiras, muito pelo contrário, tenho uma grande admiração pela história. Eu acho que os jogadores têm que também reconhecer o clube que eles foram formados, sabe? Bacana. Eu hoje, inclusive, até vi um post do Gabigol falando sobre isso, que estava sentindo um maior orgulho de voltar a Santos com a camisa do Flamengo, mas voltar a Santos é voltar a parte da história dele, enfim. Eu acho que foi o Gabriel que fez esse post hoje, achei bem bacana e muito em cima do que o Casagrande falou, reconhecendo tudo que o Santos fez por ele e pela família dele. A gente tem também agora os campinhos para mostrar aqui de Santos e Flamengo, e daqui a pouco a gente vai mostrar também uma apresentação do Santos. Hoje contratou o Diego Tardelli, a gente vai mostrar também, vamos falar já do Diego Tardelli. Vamos mostrar o campinho do Santos, então. Santos que também perdeu no meio de semana, começou pelo Flamengo, então vamos lá. Mas o jogo é na Vila Belmiro, hein, pessoal. Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira ou Bruno Viana, mas o Felipe até confirmou que o Léo vai jogar, e o Felipe Luiz. O Ilharão e o Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, e aí Michael, o Vitinho, na vaga do Bruno Henrique, e o Gabigol aí no ataque, é o time do Renato Gaúcho. A gente já emenda, se possível, com a escalação do Santos. E aí o Mansur e o Casagrande comentam sobre esse jogo, o que eles acham do Diniz com o João Paulo, Madison, Robson, Wagner e o Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota, Marcos Guilherme, Sanches e o Lucas Braga. E na frente o Marcos Leonardo.